Boa tarde a todos. Peço que ativem os seus vídeos para que possamos dar início aos trabalhos da Assembleia de hoje. Meu nome é Luiz Renato, na companhia da Patrícia e da Camila, representando a Brizola Japur Administração Judicial, conduzirei os trabalhos da Assembleia Geral de Credores, convocada nos autos da recuperação judicial número 5002, 633, 83, 2023, 821.0113, da Vara Judicial da Comarca de Nonoai, Rio Grande do Sul, requerida pelos produtores rurais Moisés Serpa e Marcos Serpa. Eu informo a todos que a lista de presença foi encerrada às 14 horas e fará parte integrante da ata desta Assembleia. Relembro a todos que temos como ordem do dia a deliberação sobre o modificativo ao plano de recuperação judicial, que foi apresentado pelos recuperandos no evento 393 dos autos, bem como a eventual constituição de comitê de credores, tudo conforme constou no edital disponibilizado no Diário da Justiça de 1º de agosto de 2024 e também no site da Administração Judicial. Para secretariar os trabalhos na data de hoje, eu convido o Dr. Eric Tavares, representando o Banco do Brasil, quem pedirei que realize a leitura da ata ao final dos trabalhos. Registro também que os recuperandos estão aqui representados pelos seus procuradores, Dr. Rodrigo Hernani Mesa Casa, doutora Patrícia Rocha, e também registro a presença do produtor rural Marcos Serpa, aqui recuperando. Anoto ainda que esta Assembleia está sendo gravada e será disponibilizada no canal da Brizola Japur no YouTube, com o link na petição de juntada da ata dessa Assembleia aos autos da recuperação judicial. Ainda como aconteceu nas sessões anteriores, eu esclareço que o credor JPM Insumos Agrícolas Limitada foi desconsiderado no cômputo de presenças desta Assembleia porque se enquadra uma das hipóteses de restrição ao direito de voto prevista no artigo 43. Além disso, temos que esta recuperação judicial tramita em consolidação substancial, então temos apenas uma única lista de credores, contemplando os credores de ambos os recuperandos, na forma do artigo 69J da Lei 1101 de 2005, por isso também temos apenas um plano de recuperação judicial válido para ambos os recuperandos. Eu anoto também que a realização desta Assembleia ela foi mantida pela recente decisão do evento 490 dos autos da recuperação judicial, que indeferiu o pedido de suspensão formulado de forma antecipada pelos recuperandos no evento 487 dos autos. Estamos em sessão de prosseguimento de Assembleia Geral de Credores já instalada anteriormente, então, como de costume, permanece o mesmo quórum da sessão de instalação. Temos na classe 2, 2 credores com garantia real, representando 80,19% dos créditos desta classe, e 3 credores na classe 3 dos credores quirografários, representando 96,30% dos créditos desta classe, e nesta recuperação não temos credores nas classes 1 e 4. Eu registro que, apesar de não estarem credenciados e aptos a votar, temos como ouvintes aqui também outros credores da classe 3, sendo eles a Cooperativa Agroindustrial Alfa e também a Casa Trevo. Além disso, também registro a presença da doutora Laura, representando o Banrisul, todos esses na condição de ouvintes. E também a doutora Débora Puller, representante de uma credora extraconcursal dessa recuperação judicial. Antes de passar a palavra aqui aos representantes das recuperantes, eu preciso trazer a conhecimento de todos uma questão de ordem aqui que antecede a deliberação, qualquer deliberação, é que a administração judicial foi informada recentemente pelos recuperandos acerca da realização do pagamento parcial do crédito do Banco do Brasil pelo seu devedor principal, que é a empresa AJS Comércio de Insumos e Equipamentos Agrícolas S.A. E o crédito foi pago pela devedora principal e consta nessa recuperação judicial porque nessas operações há um aval oneroso que foi prestado pelo senhor Marcos Serpa. Foram recebidos os comprovantes de pagamento pela administração judicial e eles serão anexados à ata desta Assembleia para conhecimento de todos os senhores e também do juízo. De qualquer maneira, a gente verificou na documentação apresentada que há alguma inconsistência na documentação, na indicação dos saldos remanescentes, uma vez que um local aponta um saldo remanescente e um outro aponta um valor
diferente, de modo que será uma questão a ser esclarecida nos autos, tanto pelo Banco do Brasil quanto pelos próprios recuperandos, para que possamos futuramente ajustar o valor do crédito do Banco do Brasil na classe 2, para que reflita efetivamente o saldo remanescente que é exigível do avalista, aqui recuperando. Então, de antemão, eu já pergunto se o doutor Eric e também a doutora Patrícia, representando a recuperanda, se teriam condições as partes de se manifestarem sobre esse tema num prazo curto. Sei que dificilmente isso seria esclarecido durante a Assembleia, mas eventualmente com a manifestação nos autos em até 5 dias, para que a gente possa elucidar essa questão do valor ainda devido ao Banco do Brasil por força dos avais. Doutor Eric tem a palavra para esclarecer sobre isso. Boa tarde a todos. Doutor, a respeito dos valores amortizados pela empresa devedora, né, no qual o recuperando Marcos Sherpa é obrigado, né, esse crédito foi habilitado por obrigação, sim, realmente houve amortizações, né, nessas operações. Nós estamos apurando os valores, tá, para poder juntar nos autos os cálculos atualizados. Eu não posso me comprometer a 5 dias, tá? Porque depende aqui dentro do banco são setores segregados, né? É um setor que realiza o cálculo. Depois, para disponibilizar para o jurídico peticionar. Mas faremos isso com a maior celeridade possível para que já conste esse crédito. Mas sim, realmente houve amortização dessas operações. Perfeito, obrigado, doutor Eric. Então vamos consignar em ata, né, o reconhecimento a respeito dessas amortizações por parte do credor Banco do Brasil e que irá envidar os esforços aí necessários para que a apuração do valor remanescente venha aos autos o mais rapidamente possível. E eu acho que daí na sequência que venha a manifestação do Banco do Brasil, seria salutar já que os recuperandos já se manifestassem nos autos, independentemente de eventual intimação, para que seja então a gente possa analisar o apresentado pelo Banco do Brasil, as razões dos recuperandos, e a gente possa então fazer o ajuste necessário no quadro geral de credores para refletir o efetivo saldo remanescente. Perfeito. Feito esse esclarecimento inicial, eu vou passar desde logo a palavra aos representantes dos recuperandos para os encaminhamentos desta Assembleia da data de hoje. Doutora Patrícia, doutor Rodrigo, tem a palavra. Obrigado, doutor Luiz, e a todos os presentes, agradecemos aí pela presença de todos. E realmente, como houve um fato novo em relação a esse pagamento de um coobrigado, muda-se a situação do plano de recuperação judicial. E aí nós temos que ressaltar primeiramente que houve um avanço bastante grande e salutar junto às instituições financeiras, em especial o Banco do Brasil e ao Banrisul, que apesar das férias dos colegas do judiciário e até do recesso do judiciário, nós conseguimos avançar muito, mas ocorreu essa situação justamente de alteração no saldo, o que impacta diretamente no quórum, seja de votação, né, seja de saldo do próprio plano de recuperação. Dizer que houve essa alteração dos créditos recebidos em face do pagamento, então, realizado, e esse valor alterado, ele reflete, então, nessa questão. É necessário que o saldo do Banco do Brasil seja apresentado, corrigido e exposto na recuperação judicial. Então, a gente concorda e faz votos justamente por esse pedido do administrador judicial, que ele dê prazo ao Banco do Brasil para apresentar o saldo devedor e a gente possa apresentar a todos os credores o modificativo do plano, que para nós é interessante. Ocorreu ainda uma questão do próprio Banco do Brasil na carteira de recuperação, onde houve umas novas diretrizes que alterou, inclusive, a forma com que estava sendo negociado e acordado. Até dezembro nós tínhamos uma situação, depois houve a introdução do Eric, que tem nos auxiliado bastante em relação a essa negociação, mas como é uma instituição grande, ela tem os seus comitês também para passar aprovação. E tanto o Banco do Brasil quanto o Banrisul, além da alteração dos saldos que se faz necessário pelo já exposto,
vão necessitar submeter aos comitês internos para deliberação de voto da sua posição da Assembleia. Fato esse, né, que necessita, então, de uma suspensão da presente sessão para que essa posição seja feita pelas instituições financeiras, aprovando ou não a modificativa do plano. E nós precisamos de adequar esses saldos para que justamente a gente faça o trabalho correto, senão nós vamos ter problemas para os dois lados, seja para a instituição, seja para o recuperando, que nós temos uma alteração de saldo e não se sabe o valor exato desse saldo, o que tumultuaria todo um processo. Por mais que a gente está chegando ao final dos 90 dias, da Assembleia soberana para deliberar sobre casos de suspensão do trabalho. E como está sendo embasado o motivo, e não é inércia, muito pelo contrário, é uma situação atípica que aconteceu, o presente caso ele pode ser deliberado em Assembleia Geral, caso assim seja aprovado. E em conversas anteriores com o Banco do Brasil, com o Banrisul, né, nós submetemos essa questão justamente da suspensão dessa Assembleia pelo prazo que os bancos necessitem. Né? E aí os bancos vão nos dizer quanto tempo precisa para recompor esses saldos, para que a gente possa reformular o plano, apresentar a todos os credores e passar nas suas comissões internas. Para aí sim nós podemos fazer os votos em segurança. Então, basicamente, a gente pede a suspensão, não era a nossa vontade, mas justamente por essa situação atípica, e aí submetemos à Assembleia, doutor Luiz, o pedido de suspensão do presente ato para justamente esclarecimento desses fatos. Tá certo, obrigado, doutor Rodrigo, pelas considerações. Então, registramos em ata. Eu vou abrir a palavra aos demais credores que desejem se manifestar acerca da suspensão proposta. Em seguida, farei um breve esclarecimento aí acerca do encaminhamento da recuperanda. Banco do Brasil, Banrisul, especialmente, se desejarem se manifestar, tem a palavra aberta. Conforme expôs o doutor Rodrigo, realmente houve algumas alterações internas, tanto de condução e também quanto de normas internas do banco, né, na virada do ano. E havia uma negociação anteriormente que a gente está dando sequência, mas não estamos conseguindo seguir nas mesmas condições ora propostas, né? Que ainda também, por mais que estivesse em discussão, não havia sido aprovadas ainda em comitês superiores, né? Eram conversas com o gerente anterior, mas não tinham sido aprovadas. Então, nós estamos conversando, realmente. O banco tem uma participação elevada dos créditos, mesmo que tenha ocorrido essa amortização aí por parte da outra empresa, ainda o banco permanece com saldo elevado nas classes, que acaba sendo determinante para o destino da Assembleia. E para o banco não é interessante a falência dos recuperandos, né? Então, o banco concorda aí com a suspensão, se possível, um prazo um pouco mais alongado, de até uns 45 dias, para que a gente possa realmente avançar e tentar chegar num consenso aí que fique num plano que fique factível para o banco e para a empresa, né? Para os recuperandos, principalmente os recuperandos, para cumprir esse plano, né? Porque não adianta a gente acabar aprovando um plano que não seja factível de ser cumprido pelos recuperandos. Então, o Banco do Brasil concorda com a suspensão, até sugiro, se for possível, ao menos uns 45 dias. Tá certo, vamos consignar aqui em ata. Mais algum credor deseja se manifestar a respeito da proposta? Sobre o Banrisul, transitou em comitê também, ele é favorável até 60 dias de suspensão, tá? Tá. Perfeito, vamos consignar também, que já antecipando uma posição de votação, o Banrisul disse que seria favorável até 60 dias de suspensão. Bom, a consideração que eu tinha a fazer a respeito dessa questão da suspensão, tendo em vista a recente decisão proferida nos autos, do evento 460, se não estou enganado, é que o juízo vedou e indeferiu a suspensão judicial da Assembleia, que foi o pedido formulado pela recuperanda, por não reconhecer que os documentos juntados pelos recuperandos, as trocas de e-mail com o Banrisul e as trocas de mensagens com o Banco do Brasil, pudessem ser suficientes para refletir a manifestação de vontade dos credores, e foi essa a razão do indeferimento.
De todo modo, para a administração judicial, é possível colocar a suspensão em votação, justamente em razão dessa questão da soberania da Assembleia, e já temos aqui antecipadamente uma formação de maioria para essa suspensão, visto que o Banrisul e o Banco do Brasil detêm mais de 98% dos créditos desta Assembleia. Mas, de todo modo, por uma questão de cautela, eu exponho que nós temos adotado como praxe, em situações como essa, em que superaremos os 90 dias estabelecidos para o encerramento da Assembleia, a deliberação pela suspensão ou não dos trabalhos da Assembleia, colhemos o resultado, votamos de qualquer maneira o plano de recuperação judicial, que possivelmente vai ser rejeitado, porque os credores não têm autorização de seus comitês para votar. Votamos, na sequência, a apresentação de plano alternativo, a concessão de prazo para a apresentação de eventual plano alternativo pelos credores. E, por fim, caso rejeitado o plano, votada a concessão do prazo para plano alternativo, damos a Assembleia por encerrada e submetemos tudo ao juízo para que convalide a decisão assemblear de suspensão ou não, a depender do seu entendimento. Tá? Então, é assim que procederemos com o andamento dos trabalhos na data de hoje, com 3 votações em sequência. A votação, a deliberação acerca da suspensão, ela é tomada na forma dos artigos 38 e 42 da Lei 1101 de 2005, então ela é tomada por maioria simples dos créditos presentes à Assembleia, independentemente de classe. Eu vou pedir que a Patrícia chame os credores para que profiram os seus votos, mas antes disso eu vou verificar aqui a data na nossa agenda para que possamos dar continuidade aos trabalhos desta Assembleia. Eu vou observar aqui o pedido que foi feito pelo Banco do Brasil e uma data próxima de 45 dias, então, para evitarmos que façamos numa data anterior e precisemos uma nova suspensão para retomar. Só peço alguns instantes. Em 45 dias a contar da data de hoje, cairia no dia 14 de março de 2025, que é uma sexta-feira. A administração judicial tem disponibilidade de agenda para a continuidade dos trabalhos nessa data. Então, em princípio, é a data que proporemos a votação. Eu peço aos credores que, quando chamados, se concordam com a suspensão proposta, profiram o voto sim, rejeitando a suspensão, profiram o voto não, podendo ainda se abster do direito de voto, hipótese que não influenciarão no resultado da deliberação assemblear. Então, Patrícia, com a palavra para conduzir a votação. Ok. Por favor, senhor André, qual o seu voto? Sim, favorável à suspensão. Ok, obrigada. Senhor Eric Tavares? Sim, favorável à suspensão. E a senhora Gabriela Barreto? Desfavorável à suspensão. Ok, obrigada. Não, essas aí são coisas. Todos os credores foram chamados.
Então, temos o resultado em tela, como eu referi, a suspensão ela é aprovada por maioria simples dos créditos presentes, então está ali na célula que está selecionada, tivemos 97,61% dos créditos presentes nesta Assembleia votando favoravelmente à suspensão, pelo que restou aprovada para a continuidade dos trabalhos no dia 14 de março de 2025, às 14 horas, neste mesmo link, na mesma plataforma virtual. Superada esta etapa, como eu referi anteriormente, nós temos de qualquer maneira que colher os votos acerca do plano de recuperação judicial para que possamos depois submeter tudo ao juízo. Então, novamente, os senhores serão chamados, mas agora para deliberar acerca do plano de recuperação judicial, a última versão que está juntada aos autos da recuperação judicial. Peço novamente que profiram o voto sim no caso de aprovação, voto não no caso de rejeição do plano, podendo ainda se abster do direito de voto. Por favor, doutor André, seu voto. Voto não, contra o plano. Ok, obrigada. Doutora Gabriela. Oi? Oi, doutora Gabriela, me escuta? O seu voto, por gentileza. Peraí, só um minutinho que eu não estou te ouvindo bem. Doutora, me escuta? Agora voltou. Contra. Ok. Voto não. Ok. Isso. O doutor Eric. Banco do Brasil vota contra a aprovação do plano. Perfeito. Ok. Como já era esperado, o plano de recuperação judicial, na forma proposta, foi rejeitado pela integralidade dos credores presentes na Assembleia, o que denota que efetivamente não estava maduro ainda para deliberação, porquanto as negociações seguem em curso com os credores. Em seguida, é rejeitado o plano, a consequência prevista pela Lei 1101, agora não é mais a automática convolução em falência, mas sim o questionamento aos credores se pretendem apresentar um plano de recuperação judicial alternativo no prazo de 30 dias a contar do encerramento desta Assembleia. Então, novamente, chamaremos os credores para que deliberem acerca deste tema e, em seguida, anunciaremos o resultado. Então, lembrando que não vamos deliberar aqui sobre nenhum plano alternativo, estamos deliberando se os credores, uma vez tendo sido rejeitado o plano de recuperação judicial, e no caso do juízo não convalidar a suspensão anteriormente aprovada, se os credores têm interesse em que lhes seja concedido um prazo de 30 dias para apresentar um plano alternativo de recuperação judicial para ser trazido à votação numa nova Assembleia de Credores a ser convocada futuramente. Por favor, doutor André. Eu precisaria de um prazo para consultar o banco sobre isso, que eu não tenho nenhuma deliberação apresentada para mim, tá? Tá. Então, como é um tema que foi inserido, né, em razão das decorrências da própria Assembleia, pergunto, doutor André, se uma suspensão de 15 minutos atenderia? Sim, pode ser. Então tá, então vamos Doutor, suspender os trabalhos. Pois não, doutora Gabriela? Poderia ter uma suspensão de 20 minutos, por gentileza? A gente Pode vai sim. consultar o nosso cliente também. Tá, perfeito. Então, vamos suspender pelo prazo de 20 minutos. Retornamos então às 14h45 para arredondar aqui, fica mais fácil. Suspensa então a Assembleia por 20 minutos.
Senhores, encerrado o período de suspensão, vamos retomar os trabalhos desta Assembleia. Pergunto, doutor André, doutora Gabriela, que pediram a suspensão, se já o tempo foi suficiente para colherem a posição dos seus clientes? Sim. Por aqui foi suficiente também, obrigada. Perfeito, imagina. Então vamos, desde logo, colocar em deliberação a concessão do prazo de 30 dias para apresentação de plano alternativo pelos credores. A Patrícia vai chamá-los para proferir o voto em seguida. Por favor, doutor André, seu voto. Pelo banco, não. Ok. Por favor, doutora Gabriela. Pela Corteva também não. E doutor Eric. Banco do Brasil, não. Obrigada. Certo, então tivemos a rejeição, também unânime, da concessão do prazo de 30 dias para a apresentação de eventual plano alternativo. Com isso, nós esgotamos aqui o que tínhamos a deliberar, né, nesta data. Vamos submeter a questão, como eu referi anteriormente, ao juízo, para que, caso entenda viável, autorize a continuidade desta Assembleia no prazo de 45 dias, na data de 14 de março, que foi agendada. Caso contrário, os credores já votaram discordando do plano de recuperação judicial apresentado, bem como não demonstrando interesse na concessão do prazo para apresentação de plano alternativo, restará a convolução da recuperação judicial em falência. De todo modo, como os credores manifestaram o interesse, na verdade, no prosseguimento das negociações com a recuperanda, a administração judicial acredita que seja o caso de prosseguir a Assembleia Geral de Credores na data em que foi designada, isso que é o que melhor representa a vontade majoritária dos credores. Com essas considerações, a gente vai concluir a lavratura da ata desta Assembleia. Em seguida, projetaremos em tela para a leitura do nosso secretário, Dr. Eric, e na sequência pediremos aos credores que permaneçam aqui para realizar a assinatura da ata por meio eletrônico. Encaminharemos um e-mail do ClickSign a todos os credores presentes, que deverão confirmar a sua assinatura conforme instruções recebidas. E após, encerraremos os trabalhos e juntaremos a ata aos autos da recuperação judicial no prazo de até 48 horas para a deliberação do juízo acerca do havido neste conclave. Se já tivermos a ata em tela, já podemos projetá-la. Doutor Eric, fique à vontade para a leitura, por favor. Operação judicial número 500263383 2023 8.21.0113. Vara Judicial da Comarca de Nonaí, Rio Grande do Sul. Aos 28 dias do mês de janeiro de 2025, em ambiente virtual, por meio da plataforma Teams, a administração judicial, neste ato representada pelo advogado Luiz Renato Barreto Gomes, o ABPR 66131, nomeado e compromissado nos autos da recuperação judicial número 5002633 83 2023 8.21.01.13, requeridos pelos produtores rurais Moisés Serpa e Marcos Serpa, perante a Vara Judicial da Comarca de Nonaí, Rio Grande do Sul, declarou encerrada a lista de presença às 14 horas, a qual passa a fazer parte integrante desta ata. Na condição de presidente e representante da administração judicial, declarou abertos os trabalhos, tendo como ordem do dia a deliberação sobre o modificativo ao plano de recuperação judicial apresentados pelos recuperandos, no evento 393 dos autos
e eventual constituição de comitê de credores. Tudo conforme edital disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico de 8 de agosto de 2024, edição número 10064503600. Ainda, o edital de convocação foi disponibilizado no sítio eletrônico da Administração Judicial, conforme determina o artigo 36 da Lei 11.101 de 2005. Foi designado o senhor Eric Tavares, representante do credor Banco do Brasil S.A., como secretário, a quem incumbe a leitura e lavratura da ata. Os recuperantes, então, representados neste ato pelo contador Giancarlo Tadilli e pelos advogados Dr. Rodrigo Hernani Messa Casa, OAB SC 37804 e doutora Patrícia Rocha, OAB SC 18305. O produtor rural Marcos Sherpa também esteve presente. Feitos os esclarecimentos iniciais, o representante da administração judicial agradeceu a presença de todos e informou aos presentes que o conclave estava sendo gravado, ficando a gravação disponível no canal desta equipe técnica no YouTube. Ademais, esclareceu o presidente que foi o credor JPM Insumos Agrícolas Ltda, retirado do cômputo de presença e de votação por se enquadrar nas hipóteses de restrição de votos previsto no artigo 43 da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Além disso, o representante da administração judicial informou a todos que o cômputo dos quóruns de presença e de deliberação será realizado mediante unificação da lista de credores de ambos os recuperantes, mercê da consolidação substancial autorizada pelo juízo no evento 56 dos autos do procedimento recuperatório, na forma do artigo 69J da Lei 11.101 de 2005. Outro sim, esclareceu que foi o presente ato assembleário mantido pela decisão do evento 409, quem deferiu o pedido de suspensão formulado de modo antecipado pelos recuperantes ao evento 487. Por se tratar de prosseguimento dos trabalhos, somente os credores presentes quando da instalação do conclave é que terão direito a voto e que serão considerados para fins de quórum. Eis o quórum de presença computado no momento de instalação. Classe trabalhistas não há. Classe garantia real são 2 credores, que representam 80,19% dos créditos, e classe quirografária são 3 credores, que representam 96,30% dos créditos. E classe 4, ME e PP, não há nenhum credor. O senhor Diógenes Borelli Júnior, representante da cooperativa Agroindustrial Alfa, e o senhor Cristiano Faleiro, representante da Casa Trevo, a senhora Lara Miller Meirelles Assunção, representante do Banrisul S.A., e a senhora Cláudia Alves da Silva, representante do Banco do Brasil S.A., estiveram presentes ao conclave na condição de ouvintes. Também esteve presente na condição de ouvinte a senhora Débora Fuller, representante da credora esta concursal. Ato contínuo, referiu o presidente que foi a administração judicial informada que acerca de pagamentos de parte dos créditos titularizados pelo Banco do Brasil S.A., pelas empresas ASJ Comércio de Insumos e Equipamentos Agrícolas S.A., devedora principal da obrigação. Registrou ainda que as referidas operações foram considerados sujeitos à recuperação judicial em razão do aval oneroso prestado pelo Sr. Marcos Sherpa. Recebidos os comprovantes de pagamentos e extratos das operações, vão esses documentos anexos à presente ata. De qualquer forma, observou o representante da administração judicial que os documentos indicam saldo diferente em aberto, o que demandará esclarecimentos por parte da instituição financeira, bem como dos recuperantes, a fim de apurar-se o saldo devedor remanescente que deverá permanecer no quadro geral de credores. Em vista disso, o presidente questionou ao representante do Banco do Brasil, bem como os representantes dos recuperantes teriam condições de se manifestar sobre o tema dos autos no prazo de 5 dias. O senhor Eric Tavares, representante do Banco do Brasil S.A., referiu que, de fato, houve amortização parcial dos créditos e garantiu que irá evitar os esforços necessários para informar nos autos o saldo remanescente o mais breve possível. Por sua vez, os representantes dos recuperantes comprometem-se a se manifestar logo após o Banco do Brasil, independente da intimação nos autos. Passada a palavra ao representante dos devedores, que discorreu
da evolução das negociações junto aos credores, não sendo possível, entretanto, a sua finalização, sem prejuízo diante da amortização parcial do crédito do Banco do Brasil. Ponderou que será necessária a apresentação de modificativa ao plano que vá ao encontro do novo valor a ser pago à instituição financeira dentro da recuperação judicial. Por conta disso, consignou que será necessária a sujeição desse novo plano, a ser elaborado em atenção ao novo cenário dos autos aos comitês internos dos credores, desejando necessário a suspensão do presente conclave. Com a palavra, o senhor Eric Tavares, representante do Banco do Brasil S.A., discorreu acerca de algumas mudanças internas que ocorreram nas instituições financeiras, garantindo que o banco está empenhado nas tratativas junto aos devedores, mormente quando considerando o elevado valor do crédito por ele titularizado. Nesse sentido, sugeriu o senhor Eric Tavares que fosse o conclave suspenso por novos 45 dias. Por suas vezes, o senhor André Demoliner, representante do Banrisul S.A., apontou que a Casa Bancária é favorável à suspensão dos trabalhos por até 60 dias. Diante disso, o presidente do presente ato rememorou as razões trazidas pelo juízo recuperacional para indeferimento do pleito de suspensão do ato assembleário no evento 490 dos autos, destacando ter sido pontuados que os documentos trazidos pelos devedores não seriam suficientes para representar a vontade dos credores. Assim sendo, considerando as manifestações registradas em ato assembleário pelos credores, o representante da administração judicial sugeriu que fosse adotado o seguinte modus operandi. No presente encontro, primeiro, votação pela suspensão pelo prazo de 45 dias, considerando a proposta do Banco do Brasil até 14 de 3 de 2025. Segundo ponto de votação do plano de recuperação judicial. E terceiro, rejeitado o plano de recuperação judicial, votação pela apresentação de plano alternativo pelos credores. Por fim, pontuou que, de qualquer modo, o resultado da Assembleia Geral de Credores será levado à apreciação do meritíssimo juiz posteriormente, para que delibere a respeito. Não havendo outras questões expeditivas, ao pedido de suspensão foi colocado em votação na forma do artigo 38 e 42, ambos da Lei de Recuperação Judicial e Falência, por não se tratar de deliberação sobre o plano de recuperação judicial. Passada a votação, esse se deu de maneira separada com cada credor, exercendo seu direito de voto de forma oral e através da plataforma eletrônica. Encerrada a votação, o pedido de suspensão foi aprovado por 97,61% e rejeitado por 2,39% dos créditos presentes à Assembleia. Assim, se possibilita pelo juiz a suspensão para além dos 90 dias impostos pela Lei de Regência. O conclave será retomado em 14 de 3 de 2025, às 14 horas. Passada a votação do plano, essa também se deu separada por classe, com cada credor exercendo seu direito de voto de forma oral e através da plataforma eletrônica. Encerrada a votação, eis o resultado apurado. Classe 2. Classe com garantia real. 2 credores votaram pela reprovação, 100% por cabeça, considerando 100% pela cabeça por reprovação e 100% dos créditos. Classe quirografária, dos 3 credores presentes, os 3 votaram não, sendo 100% por cabeça e 100% por crédito rejeitado, com o resultado final de 100% de reprovação por cabeça e crédito. Diante disso, seguindo os critérios do artigo 45 da Lei nº 11.101 de 2005, o plano foi rejeitado. Após anunciar o resultado da deliberação, os representantes da administração judicial informou que nos modos do artigo 56, parágrafo 4º da Lei de Regência, há necessidade de colocar em deliberação interesses dos credores na concessão do prazo de 30 dias para a apresentação de plano alternativo. Ainda esclareceu-se que a deliberação é para a concessão de um prazo para que os credores, se assim desejarem, atendidas as condições expostas no parágrafo 1º do artigo 56 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, apresentem um plano de recuperação judicial alternativo no prazo legalmente previsto, a ser levado à deliberação em uma nova Assembleia Geral de Credores a ser convocada pelo juiz. Coletados os votos dos credores, na forma do artigo 38 e 42, ambos da Lei de Recuperação Judicial e Falência, apurou-se que 100% dos créditos presentes à Assembleia votaram pela rejeição da concessão
de prazo de 30 dias para que seja apresentado pelo alternativo pelos credores. Diante disso, a possibilidade de concessão de prazo de 30 dias para a apresentação de alternativos pelos credores foi rejeitada. Feitas as deliberações de propósito, o representante da administração judicial consignou que serão os resultados apurados submetidos ao crivo do juízo recuperacional. Pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., foi solicitada a inclusão da seguinte ressalva em ato. Não obstante a manifestação proferida nesta Assembleia Geral de Credores, independente do seu resultado, não implicam de qualquer forma em renúncia às garantias originalmente constituídas, sejam elas, mas não se limitando às garantias reais, hipoteca, penhor ou anticrédito, fiduciárias, alienação ou cessão, ou fidejussórias, aval ou fiança, em plena conformidade com o disposto nos artigos 49, parágrafo 1º e 3º e 59, parágrafo 1º, ambos da Lei 11.101/2005, resguardando-se o credor o direito de perseguir seu crédito contra os obrigados, executando as garantias ou tomando quaisquer outras medidas satisfativas previstas em lei. Com a palavra, o representante da administração judicial agradeceu a presença dos credores e encerrou os trabalhos. Após a redação da presente ata, informou-se aos credores que estará disponível em até 48 horas no site www.cruzoljapur.com.br. Foi a ata lida e aprovada por unanimidade dos presentes, a qual vai assinada pelo presidente, pelo secretário, pelo representante dos recuperandos e por ao menos um membro de cada classe de credores presente. Obrigado, doutor Eric, pela sua colaboração com a leitura. Obrigado. Pergunto se alguém tem alguma consideração a fazer sobre a ata desta Assembleia. Não havendo, então eu declaro aprovada a ata e encerrados os trabalhos da Assembleia, com compromisso da administração judicial de levar a ata aos autos da recuperação judicial e também disponibilizá-la em seu site para consulta de todos o mais rapidamente possível. Desejo a todos uma boa tarde, uma boa semana. Nos vemos em próximas assembleias. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Contamos com o apoio de todos aí para que a gente continue. Obrigado. Muito obrigada. Um abraço a todos. Tchau. Só um minutinho que eu vou estar enviando a ata aqui na assinatura, tá? Ok. Podem verificar suas caixas de e-mail? Acho que só o doutor André acabou ficando. Saindo. Eu não recebi nada ainda. Para qual e-mail que foi mandado para o Banrisul? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Doutor André está cadastrado. Recuperação, _recp, _judicial, @banrisul.com.br. Ah, é a chave geral de Porto Alegre. Eu não tenho acesso a essa chave. Tem como mudar o e-mail? Teria que mudar outro e-mail, se possível. Eu agora não vou conseguir alterar aqui, doutor André. Mas teria como alguém lá assinar? Senão eu vou ter que falar com os credores para reenviar a ata. Tá, eu vou ver com... Só deixa eu anotar que e-mail que foi certinho, que eu vou ter que descobrir quem que é o responsável por essa chave. Eu vou colar aqui no chat para você, então. Pode ser, então. Daí Eu vou fica mais descobrir e vou fácil. ver quem pode fazer a assinatura lá desse e-mail.
Eu tenho esse e-mail vinculado tanto ao senhor como ao doutor Daniel e doutor Fábio também. Isso. Na verdade, na outra assembleia eu tive o mesmo problema. E eu pedi para Ah, trocar. é? E na outra foi trocado para Qual que assinatura. é o e-mail que o senhor gostaria? É Eu já vou deixar aqui. recuperação, Recuperação. Sem o C cedilha, né? sem Recuperação. cedilha, sem cedilha, Uhum. sem o tio, né? Recupera carro, underline alto, ALTO, Uhum. underline Uruguai, Uhum. @banrisul.com.br. Já deixei registrado aqui. Tá. Daí eu vou verificar aqui com a assinatura do pessoal de Porto Alegre se eles conseguem fazer Tá. para mim. Se o senhor não conseguir fazer essa assinatura, pode retornar para a gente aqui, que daí eu faço o reenvio da ata, tá? Tranquilo, já vou até ficar online para não. Se o senhor quiser falar comigo depois ali no e-mail, não tem problema, Pode ser, daí eu falo contigo no e-mail qualquer tá? coisa. Tá Pode certo? ficar Obrigado. tranquilo. Obrigada também, doutor. Boa tarde. Boa tarde.